essas expectativas, esses indicadores não contemplam os possíveis efeitos do recente aumento do número de casos de Covid, né? Então, prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo para o primeiro trimestre deste ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento do efeito dos auxílios emergenciais. Então, pensando no Brasil, o Copom já imagina um arrefecimento da economia porque não vai ter mais os auxílios emergenciais e uma incerteza com relação ao aumento do número de casos, embora os números tenham surpreendido positivamente. Bom, aí depois eles falam da recente elevação no preço de commodities internacionais e seus reflexos sobre os preços de alimentos e combustíveis, que devem implicar a elevação da projeção de inflação para os próximos meses. E aí o Copom ele chega a dizer que ele acredita que essa pressão inflacionária mais forte no curto prazo é apenas no curto prazo, né? Porque o comitê mantém o diagnóstico de que os choques atuais são temporários, ainda que tenham se revelado mais persistentes do que o esperado. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu divirjo um pouco em relação ao Copom. Eu acredito que se não tomar uma atitude como aumentar a taxa de juros até de forma mais forte, essa inflação pode acabar virando uma inflação muito grande. Mas enfim, a gente respeita, obviamente, quem está lá, que é bastante competente. A gente tem essa questão. Essa pressão inflacionária é importante. E eu vou dizer mais. Vocês já devem ter percebido, principalmente quem investe em Petrobras ou PetroRio ou qualquer coisa do gênero, né, 3R, que o preço do petróleo aumentou nos últimos 2 meses. Saiu lá da faixa de 42, 43 dólares para a faixa agora de 55, 56 dólares. E quem anda de carro já deve ter percebido que o preço da gasolina não mudou. Então, na minha visão, o governo, embora a mídia não esteja chamando atenção, já está segurando o preço do combustível para que a inflação não suba mais ainda, além do que seria aceitável, entre aspas, o que mantém essa taxa de juros baixa. Isso poderia ser algo muito ruim se o mercado realmente descobrir que está havendo ingerência no governo. Tá? E acredito que o mercado já esteja começando a pensar dessa forma, porque a gente vê, por exemplo, PetroRio está subindo, 3R está subindo, a Petrobras bateu lá 31 e já caiu, por exemplo, para 27 nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Então, pode ser já uma expectativa aí do mercado de já um certo receio com relação a uma política do governo de segurar preços. Tá? Então é algo que a gente vai precisar ficar um pouco mais de olho com relação à Petrobras. Todas as vezes que a gente viu que o governo se meteu na Petrobras, ela teve muitos problemas. Bom, as diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se em níveis acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta da inflação. Esse é um dos motivos que eu acredito que já teria que ter subido a taxa de juros, mas enfim, eles preferiram manter mais um período. As expectativas de inflação para 2021, 22 e 23 encontram-se em torno de 3,4, 3,5, 3,25, enfim, a gente não vai ler aqui o comunicado todo. O que importa aqui mais até nesse comunicado, além da gente perceber isso tudo que o Copom falou ali em relação ao cenário, é o seguinte: a primeira coisa que ele chega a citar é que a ociosidade que existe está concentrada no setor de serviços. Isso é algo diferente com relação ao Brasil. Normalmente você tem ociosidade nas indústrias, nas fábricas. E a gente tem visto, com o dólar mais alto, o Brasil conseguir exportar mais produtos. Então o Brasil está voando em termos de exportação, né? Até porque o câmbio está ajudando. Então as fábricas, essas estão conseguindo impulsionar a economia. Tá? Então é algo um pouco diferente. Os serviços que foram os benfeitores, vamos dizer assim, da economia até 2014, eles estão tendo problema, principalmente agora, por causa da Covid, se tivesse, por exemplo, uma segunda onda, ou se tiver uma segunda onda. Outra questão também que é importante é esse final aqui. Desde a reunião de agosto, tá, que é a 232ª reunião, o Copom ele instituiu Forward Guidance, tá, que eu chamo carinhosamente de um jeitinho brasileiro, que seria que ele não reduziria o grau de estímulo monetário desde que determinadas condições fossem satisfeitas. Então eu abri aqui a 234ª, por exemplo,
para a gente dar uma olhada em determinadas condições sejam satisfeitas. E o Copom avaliava naquele momento essas condições. As expectativas de inflação, assim como as projeções de seu cenário estar acima do que eles pretendiam lá atrás, por que não subir a taxa de juros nesse momento? Quer dizer, mudou-se a narrativa para poder manter a taxa de juros. Isso para mim é assim, eu não gosto muito, embora o mercado já imaginasse que não iria mudar essa taxa de juros. Só que o Copom, por que o mercado não sentiu tanto? Porque o Copom já deixa em aberto um aumento de taxa de juros. Quando ele fala que o Forward Guidance deixa de existir e a condução da política monetária seguirá a análise usual da abertura para já subir a taxa da Selic no próximo ano. No próximo ano não, já na próxima reunião, né, a próxima, se eu não me engano, é no início de março, ou se não no final de fevereiro. Mas esse é o grande ponto. Tá, então quer dizer, a gente deve começar a ter um ciclo de alta de juros, embora na última frase aqui eles falam que não implica mecanicamente uma elevação da taxa de juros, pois a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas quanto à evolução da atividade. Então eu pergunto, né, o Brasil que sempre teve uma taxa de juros real positiva, você tem uma expectativa de uma inflação de 3,4%, 3,6% ao ano agora em 2021. E a taxa de juros está 2%. Se ela subir de 2 para 2,25, ela continua sendo um estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas, né? Você tem uma taxa negativa. Agora, por que é importante a gente falar tanto desses juros? Porque esses juros, como vocês sabem, ele arrecada X de impostos. Só que esse X de impostos não é suficiente para pagar todas as despesas que o Brasil tem, inclusive todas as despesas feitas no passado em que foram antecipadas e para isso foram contraídas dívidas. Até aí nenhum problema, todos os países contraem dívidas, mas a do Brasil começou a crescer muito, como a gente vai ver nessa apresentação aqui do Tesouro Nacional, né? A apresentação, essa aqui é do mercado de novembro. Novembro e dezembro, vocês lembram que a bolsa subiu muito, quer dizer, o balanço de risco mundial caiu demais. A gente consegue até perceber isso aqui, ó, e a gente vê que qual é a grande questão, né? A grande questão é que nesse mês de novembro apenas foram 158 bilhões de emissão de dívida nova, com 19 bilhões só de resgate, tudo, né, sendo mais até do que tudo, de dívida pública interna, né? Então, pré-fixado 106 bilhões. E aí eu pergunto mesmo, ele não quer esse tipo de título, ele quer pré-fixado, e vocês vão ver que ele quer pré-fixado curto, porque o cenário de longo prazo do Brasil não está tão bom. Então, olha só, o Brasil ele passou de janeiro até abril aqui resgatando mais do que emitindo, né? Aí a gente teve aqui 2 meses um pouco mais tranquilos, foi quando a bolsa subiu, então eles emitiram mais. E agora a gente já está 4 meses subindo essa emissão de dívida pública. Quer dizer, o Brasil ele tinha um estoque de dívida que tem que ficar entre 4,6 trilhões e 4,9 trilhões, isso só dívida, só em novembro. 214 no total, 324 bilhões de juros, 539 bilhões de variação da dívida pública federal. Quando você sobe juros ou quando você aumenta o risco do país, esse número aqui cresce. Então, se esse número de 324 bilhões subir para 424 bilhões, por exemplo, no ano que vem, são 100 bilhões a menos que poderiam ir para, enfim, educação, saúde ou coisas do gênero, né? E aí a gente vem aqui para esse outro aqui, que é um indicador que eu gosto muito, que é para ver os indexadores, né? E a gente vê aqui que a taxa flutuante, que é a Selic, ó, de 2019 ela era 38,9%, agora é 35,6%. Quer dizer, o mercado não quer mais Selic, porque Selic está muito abaixo do que deveria ser. O que o mercado está querendo? O mercado está querendo pré-fixado, saiu de 31% para 34,2%. Qual pré-fixado que ele quer? Ele quer o curto,
Tanto que o prazo da dívida aqui, ó, a gente vê que vai caindo ao longo do tempo. Era 3,97 anos, agora é 3,66 anos. Então, quer dizer, o Brasil está, sim, aumentando a dívida, ele está aumentando a captação, ele está conseguindo taxas melhores, mas, em compensação, o prazo dessa dívida está diminuindo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em novembro, 28% dessa dívida de quase 5 trilhões, então a gente está falando aqui de 1,3, 1,4 trilhão, vai vencer em 12 meses. Se a gente incluir esses 15,6%, a gente tem aí uns 44%, quer dizer, a gente tem 2,2, 2,1 trilhões de reais vencendo ou em 2021 ou em 2022. É muito chato e muito difícil para o país ter essa pressão de rolar um tamanho de dívida desses. Tá, então, esse é um ponto que me assusta bastante. Você vê que em 2016, 2017, o Brasil só tinha aqui 30%, 31%, e isso quando o Brasil estava muito mal em termos de economia. Né? Então, hoje em dia, a gente tem essa questão. As dívidas acima de 5 anos, que chegaram a ser 35%, 34% aqui, hoje são só apenas 18% no total. Então, assim, a gente conseguiu reduzir o custo da dívida? Conseguiu. Mas ao preço de reduzir o tempo da dívida também. Tá? Então esse é um ponto que é importante. Aqui a gente vê que o título mais que aqui que é o estoque do Tesouro Selic 62 bilhões. Você vê que não faz nem cosquinha no total da dívida de 4,8 trilhões. E você vê que subiu bem pouco, né? O estoque da dívida de 59 bilhões para 62 bilhões. Provavelmente, se a gente somar tudo isso aqui, dá uma emissão e um resgate aí praticamente zero. Né? Como se as pessoas físicas não tivessem colocado dinheiro novo no Tesouro Direto. O que foi colocado empata mais ou menos com o que foi retirado. Tá? E por que eu falei que melhorou a projeção de risco para países emergentes? A gente vê aqui, né, ó, o Brasil caiu 11% para 147 BPS, ó, o Chile caiu também, Peru, o México, né, a Colômbia, ao contrário, foi a única que subiu. A gente vê aqui a taxa de juros do Brasil em dezembro tendo caído muito, e agora em janeiro a gente já viu que deu uma subidinha. O Brasil, inclusive, aproveitou esse período para fazer uma oferta triple tranche aqui em 2 de dezembro, e o Brasil conseguiu, inclusive, colocar todos os títulos que ele queria nos três vencimentos acima do valor de face. Quer dizer, o cupom era 2,8, 3,8, 4,7 e o yield ficou menor aqui. É bem interessante, né? Para o Brasil como um todo, foi 500, 1,2, 2,5 bilhões de dólares que o Brasil conseguiu jogar no exterior em operação de mercado primário mesmo. Quer dizer, dinheiro de dívida que vai no exterior e entra no caixa do próprio governo melhor do que o próprio valor de face que estavam esperando. Então, quer dizer, empresta dinheiro para o Brasil, então isso é muito favorável. Em compensação, cada ano que passa aumenta a quantidade de dinheiro que o Brasil precisa rolar e talvez a economia não consiga arrecadar impostos na mesma velocidade. Se os dois acontecessem, não teria problema nenhum. Você vai subindo a dívida e sobe a arrecadação no mesmo patamar, isso não tem problema. Então, quer dizer, na hora que o Brasil tiver um baque com tanta dívida vencendo no curto prazo, a gente pode ter um serviço da dívida subindo muito rápido. Então, esse é um certo risco que existe no Brasil e até por isso a gente precisaria ter algo mais assim, mais forte em termos do cupom. Eu acredito que na próxima reunião a gente já daqui a 2 reuniões, tá? Mas acho muito difícil que o Brasil passe o ano inteiro com juro real negativo, por exemplo. Não imagino que a inflação do Brasil vai cair abaixo de 2%. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau.